Aí foi encontrada, diz que ele é assim. Aí quando tiraram ela se fechou, assim. Mano, diz que foi uma... Na hora que a gente viu, mano, eu não aguentei, o meu marido também não aguentou. Foi um desespero danado, porque até hoje isso aqui ainda tá na minha mente. Como eu tava falando pra minha filha, eu tô vivendo assim, um momento assim de nervosismo, entendeu? Que qualquer coisinha eu falo pra ela, eu tô chorando, entendeu? Porque eu já senti a dor que ela tá sentindo, né? Perdeu 2 pessoas, né? Que foi a neta e o genro, né? E a filha que tá no hospital ainda, que tá amputada a perna, né? E a filha nem sabe que o marido e a filha morreram nesse acidente. Meu nome é Rosicleide, eu tenho 45 anos. No momento eu estava trabalhando, agora eu não estou mais trabalhando, estou desempregada, estou só em casa, né? Antes de eu vir morar para cá, o meu marido que morava aqui, há muito tempo ele já mora aqui, né? Disseram que era uma área de risco, né? Mas a gente nunca vai saber se vai acontecer, quando é que vai acontecer, né? E aí quando foi do dia 19, aconteceu isso aqui, desabou, né? Foi mais 10 horas da manhã, eu tinha acabado de chegar da feira, eu e meu esposo, depois ele desceu. Morava ele, a filha dele e a mulher dele. Mas só que eles moravam tudo na mesma... A da dona Ângela era no meio, do filho dela aqui, da filha dela... Aí o dele era mais lá para trás. E assim, quando eu me lembro assim, aí eu fico assim, aí meu marido pergunta assim, o que tu tem? Eu digo, nada. Mas só eu sei o que eu tô sentindo por dentro, entendeu? Aí ele disse, mas a gente tem que sair daqui. Eu digo, mas como que a gente vai sair? Que ainda não vieram nem assim dizer assim, a gente vai dar o auxílio para vocês, aluguel para vocês saírem. Até agora ainda não vieram, porque a gente está precisando de ajuda. O que eu quero é uma casa, então uma organização, né? Para a gente sair daqui, comprar uma casa e ter um futuro melhor, eu e minha família. Olá, você que acompanha a Band News, a partir de agora entra no ar o programa exclusivo, é um programa de entrevistas e debates que você já conhece aqui na Band. Hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas, a favelização na cidade de Manaus e o racismo ambiental. O que está por trás das áreas de risco? Vocês ouviram agora, na abertura do programa, o depoimento da Rosicleide. Ela é uma das pessoas, dos familiares que acompanharam o drama que nós tivemos acesso às informações, às falas, há 2 semanas que ocorreu na Redenção, mais um desastre em área de risco ocasionado pelas chuvas em Manaus, que se repete a cada ano, a cada período de chuvas. Em 2024, Manaus foi a cidade com o maior número de alertas emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Foram 50 alertas ao todo. Para termos uma ideia do que isso representa, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e São Paulo, a capital de São Paulo, que são as maiores metrópoles brasileiras, ocuparam o 2º e 3º lugar, com 41 alertas. A capital do Amazonas aparece também no ranking dos 10 municípios com maior número de ocorrências de desastres naturais, na 8ª posição. Foram 19 incidentes registrados no ano passado. O CEMADEM aponta que os dados refletem características geográficas, climáticas e socioambientais e socioeconômicas que tornam as localidades propensas a desastres deste tipo. Essa realidade não foi diferente em 2023. Naquele ano, Manaus liderou o ranking de cidades brasileiras com maior número de desastres naturais, um total de 23 casos. A situação se agrava com as chuvas intensas típicas deste período na região amazônica. Com o advento da emergência climática, nos perguntamos como ficarão as pessoas que moram em área de risco. É preciso dizer que ninguém escolhe morar em área de risco. Em 2011, o então prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, resumiu com a expressão "tá explicado", um posicionamento que ainda hoje não conseguimos superar. No dia 19 de janeiro deste ano, Jefferson Araújo, de 30 anos, e sua filha, Esther Amorim, de apenas 8 anos, morreram abraçados em um deslizamento de terra no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.
Mais uma vez, a Prefeitura de Manaus voltou a jogar a culpa na população. Alegou uma infiltração fruto de uma ligação clandestina feita pela comunidade. Isso seria uma das causas do que agravou o problema. Para falar sobre esse assunto, convidamos hoje o geólogo Elton Rodrigo Andretta, pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que atuou no mapeamento de áreas de risco geológico em todo o Brasil, com mais de 50 municípios visitados. Elton, obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Exclusiva. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem, também temos aqui no estúdio com a gente o professor da Universidade Federal do Amazonas, Pedro Paulo Soares, que ele é antropólogo, é integrante do COLAR, que é um laboratório de antropologia, ecologia e política. E ele é colaborador também do Fórum de Águas do Amazonas. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao Exclusiva. Boa tarde, Rosine. Boa tarde, Elton. Prazer estar aqui. E aí, gente, também vai chegar aqui com a gente, está a caminho da Band News, e teremos a honra de ter a presença dela, que é uma mulher negra, pedagoga, moradora do bairro de Santa Etelvina e coordenadora da Manaus, da União Nacional por Moradia Popular, que é a Cristiane Salles. Ela está no trânsito, está chegando aqui e vai somar a esta mesa bastante no debate que nós vamos travar hoje. Então, Elton, eu vou começar aqui a conversa a respeito dessas questões, que volta e meia a gente vai se deparando no noticiário, mas que vocês diariamente no CPRM tratam, lidam, não só com Manaus, mas também com o interior do Estado. Porque não é possível evitar mortes diante de um trabalho que o CPRM faz, constante, frequente, de mapear áreas de riscos, na cidade e também no interior? Então, o Serviço Geológico do Brasil, né, CPRM, trabalha com as áreas de risco desde 2010. A gente iniciou esses trabalhos após os desastres lá no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Já foram mais de 1.700 municípios mapeados no Brasil inteiro e alguns remapeados. Manaus já é a terceira vez que passa por esse mapeamento, né? E, assim, a gente sempre observa que cada vez que a gente vai nos municípios, algumas áreas são, sim, reduzidas, são feitas algumas obras, mas outras aparecem, né? Justamente, talvez por questões de ocupação, né? Como é feita essa ocupação, né? Então, a gente olha muito o tipo de ocupação, ordenamento urbano, falta de planejamento urbano, falta de plano diretor na cidade, falta de obras de infraestrutura, né, em questão da prefeitura, e outros também em questão da invasão da população, que a população acaba abrindo novas ruas, fazendo um corte em algumas encostas, ou morando muito próximos aos rios e igarapés, e acabam ficando alvo, né, desses eventos destrutivos, né. Muito bem, professor. É uma questão recorrente. Por que a gente não consegue evitar assim, esse tipo de gravidade, né, de morte, de perda de vidas diante de uma realidade que a gente já conhece, que ela é sazonal, de chuvas, de uma realidade também de órgãos, de instituições que fazem um trabalho de monitoramento, que apontam onde estão os riscos, e a gente não tem política, na verdade, para que essas pessoas parem de correr esse tipo de risco de morrer nessas localidades. Então, assim, é pouco o que vocês estão falando, né? E o Elton chamaram a atenção para essa questão, que tinha uma professora minha que falava o seguinte, que um desastre, ele é uma janela crítica, né? Ela é uma janela que se abre e permite a gente ver os problemas da sociedade. E aí, no caso lá de Redenção, né, dessa comunidade, a gente até esteve lá no início do ano participando de um relatório de uma organização chamada Habitat para a Humanidade Brasil, fez um relatório sobre a situação do saneamento em Manaus. E a gente esteve lá, a gente conversou com aquelas pessoas, a gente estava bem perto daquele local onde houve o deslizamento. Então, eles falavam o seguinte, olha, o problema aqui é saneamento e habitação, né? Agora, eles não queriam qualquer programa de habitação, eles queriam morar no local próximo de onde eles estavam vivendo, porque o que acontece às vezes é isso, né? Você faz o reassentamento de uma população ali, mas leva para lugares muito distantes, lugares onde a vida daquelas pessoas ela não se torna viável, né? Então o que esse evento mostra? Ele mostra, né, o que essa janela crítica nos mostra, né? Ela mostra um problema de saneamento e mostra um problema de habitação. Isso é uma questão de justiça climática, né? Não é a gente tentar entender o que fazer agora. Lógico que o depois, o pós-desastre, ele é muito importante, mas justiça climática é justamente você criar estratégias políticas para reduzir a desigualdade.
E aí entra nas políticas setoriais urbanas, né? De habitação, saneamento, regularização fundiária e aí por diante. Sim, você estava me falando, antes de a gente entrar no ar, conversamos sobre esse assunto, professor Pedro, sobre como entender desastre, que a gente entende de forma errada desastre como se isso tivesse uma interpretação que é algo que não se espera e que fosse culpa da população. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte também esse entendimento. Tá bom, vamos lá. Então, realmente, tem uma pegadinha aí, né? Porque quando a gente fala desastre, parece que é uma coisa da natureza. E, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de eximir uma responsabilidade sobre aquilo. Alguns desastres são crimes ambientais, como, por exemplo, o rompimento das barragens de rejeito, né? É um crime ambiental. Ou ele pode ser uma omissão, por exemplo. Senão, se o CPRM já fez o levantamento, né, o poder público já sabe quais são essas áreas, então é uma omissão. Não que quem está na gestão, né, tenha intenção, enfim, a gente sabe que quem está na gestão enfrenta desafios que só quem está lá sabe, mas os desastres, eles são produzidos. O desastre tem uma história do desastre, não é simplesmente a natureza, né? Então ele é como se fosse um colapso das formas institucionalizadas de lidar com a natureza. Ele é menos a natureza e mais o resultado acumulado de decisões políticas tomadas ao longo do tempo, né? Então, o desastre não é o deslizamento em si. O deslizamento é o evento, né? O desastre é todo o processo que vulnerabiliza aquela população antes, durante e depois do evento. Entendi. Posso? Claro, por favor. É isso mesmo que o professor estava falando, né? O evento geológico em si é uma coisa isolada, né? Que ele pode ocorrer deslizamentos, ocorrem inundações em locais perto dos rios e tudo mais, naturalmente, sem estar ocupado. O desastre acontece a partir do momento que esses locais são mal ocupados, principalmente quando são mal ocupados, e quando são mal ocupados aumenta mais ainda o risco, né? Então, tem essa parcela do poder público, mas a população também tem que entender, na verdade tem que ter também do poder público a educação desde criança, para as pessoas entenderem que elas estão ocupando uma planície de inundação, que elas estão ocupando uma encosta declivosa, que desmatando aquilo ali vai encharcar o solo, vai pesar mais o solo, tem a maior possibilidade de acontecer o evento, né? Então, ocorre os dois fatores. Manaus, depois ali quando teve iniciou a Zona Franca, ali na década de 60, 70, teve uma grande expansão urbana, né, muito acelerada, que acabou ocorrendo essas ocupações irregulares em toda a cidade. Né? Sim, quando você falou, Elton, que a população tem que entender, eu pensei que você ia concluir, a população tem que entender como votar para que o político compreenda a sua função. E aí, dentro da legislação, que é uma coisa que outras fontes ligadas à área que você atua, sempre alertam, assim, olha, muitas pessoas cobram, às vezes, e culpam até o CPRM. Disse que foi surpreendido, uma pessoa que eu conheço, de que havia jornalista culpando o CPRM porque não atualizou o mapa. Mas, olha, o que a prefeitura fez com o mapa que está desatualizado? Então, eu queria que você explicasse também para a gente. A prefeitura, e não é só a de Manaus, né, tem responsabilidades nas prefeituras do interior também, a realidade também das prefeituras do interior, mas que a gente compreenda, pelo menos, assim, qual é a responsabilidade de cada órgão, de cada ente, diante das condições que nós estamos vivendo e cada vez de forma mais acelerada. Tá. No ano de 2012, teve uma lei que saiu, Lei de Defesa Civil, que foi a 12.608. Então, a CPRM entra no governo federal, entra para fazer o mapeamento dessas áreas, a setorização, indicar as áreas onde possivelmente pode ocorrer os eventos destrutivos para a população. A partir desse momento, a CPRM, o SGB, o Serviço Geológico do Brasil, ele entrega esses dados para o banco de dados do CEMADEM e entrega também para a prefeitura, para a Defesa Civil, para eles fazerem o gerenciamento dessas áreas. O CEMADEM avisa, como já foi falado aqui no início da reportagem, as prefeituras e a Defesa Civil, quando ocorre muitas chuvas, avisa, manda mensagens para avisar a população que tem que se retirar das áreas, ou que tem que soar um alarme, ou que fazer uma coisa. Junto com isso, a CPRM entrega um relatório, né, para a prefeitura, as pranchas, que são mapas, com a descrição das áreas e também intervenções, possíveis intervenções, né? Tanto estruturais quanto não estruturais, que podem ser colocadas naquele ponto em questão, naquele setor. É um setor bem localizado, assim, um zoom, digamos assim, uma escala
que dá para todo mundo entender e ver qual rua que é, quais são as moradias e chegar... É um trabalho minucioso. Minucioso. Por isso que é demorado. A gente iniciou agora o último mapeamento no meio do ano passado, né? E já devemos entregar no meio desse ano, até junho desse ano, devemos entregar um mapeamento. Então é um trabalho extenso, demorado principalmente em Manaus, que é mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Tem os municípios menores do interior que a gente consegue fazer em 1 mês, 2 meses, a gente dá entrega, são menos áreas, 10, 15 áreas a gente entrega. Aqui deve ser muito mais, né? A última mapeamento de 2019 foram 634 de risco alto e muito alto. Então é um trabalho bem árduo, extenso, e a gente alimenta a Defesa Civil. A partir desse momento que a Defesa Civil tem isso em mãos, eles podem também alimentar o banco, o S2ID do CEMADEM, com novas ocorrências que tenham ocorrido ou com áreas que eles acham propensas à ocorrência, né, de eventos. O CPM também dá um curso, também, né, ministra um curso para a Defesa Civil. Eu soube que tem um curso aberto, inclusive, para geral, né? Tem em geral, né? FGV online, mas a gente também ministra presencialmente, com aula teórica e prática. A gente vai em campo, leva o pessoal da Defesa Civil. Um outro problema também, né? É que a Defesa Civil, ela não os funcionários dela trocam conforme a gestão. Eles são cargos comissionados. Muitos são cargos comissionados. Isso é uma questão que a gente tem que falar também. E aí acaba toda aquela memória que teve ali de 4 ou 8 anos que durou a última gestão, ela fica perdida quando essa pessoa, então, de repente, uma coisa que a gente sempre cita, né, fazer concursos, né, para a Defesa Civil, para ser técnicos da Defesa Civil, para as pessoas terem esse conhecimento e guardar conhecimento para a carreira toda, e quando chegar novas pessoas, eles vêm repassando. Até quando toca de gestão, parece que um esconde do outro aquela informação anterior. E é uma informação muito importante para a população, né? Olha, eu lembro que o professor Enio Candotti, que era o coordenador, né, o criador do MUSA, o Museu da Amazônia, e ele falava em entrevistas sobre as várias questões que aconteceram na Amazônia, ele falou, foi uma indústria da seca, uma indústria da cheia. Então, quando acontecem os eventos, já são sazonais, né, seca e cheia são sazonais, e com a crise climática, as cheias históricas, as secas históricas estão ficando cada vez mais intensas, mais próximas, a solução é, em cima da hora, mandar cesta básica e água que nem chega depois, porque se está seco, não tem rio para chegar nas comunidades. E aí, tudo bem, eram respostas institucionalizadas mesmo, dessas governo estadual, federal, municipal. Quando entra essa nova gestão, gostem ou não, né, da Marina Silva, mas ela se propõe a se aproximar dessas outras áreas e debater esses desastres por outros ângulos, né? Diz, olha, tem uma questão climática, nós precisamos nos antecipar, e foi a primeira vez que eu vi um questionamento sobre a questão do melhoramento da atuação das defesas civis, né, como o Elton acabou de levantar. Olha, a gente treina, mas depois entra outro prefeito, outro político, outro secretário, outro grupo político, eles vão fatiando, desmontando o governo e dando para os seus aliados, e aí entra outras pessoas que não estão treinadas, que não estão aptas a atuar com uma questão que é muito grave, né? Então, para além disso, talvez fosse necessário que esses órgãos estaduais e federais e municipais também, mas compreendessem que não é só, será que é só do CPRM a função de fiscalizar, entender que ali é uma área de risco? Será que não teriam que ter organismos também para acompanhar depois desse relatório? Queria ouvir um pouquinho o professor Pedro e depois o Elton também sobre isso. Bom, na verdade, tem uma pergunta sobre isso, né? Porque, ouvindo vocês falando, eu estava me lembrando também da questão do plano de ação climática, né? Que é um instrumento a ser criado em nível municipal, né? Eu pergunto também como é que está o plano de ação climática da prefeitura, porque aí você institui uma política de Estado, né? Que pode nortear ações curto, médio, longo prazo, tanto na prevenção quanto no enfrentamento também, na mitigação dos efeitos, né? Igual só alguém da prefeitura para responder tanto do plano diretor. Eles foram chamados. Eu joguei essa pergunta no ar, assim. Né? Tiago filma a cadeira vazia, porque eles foram convidados, infelizmente. Esperamos mais de uma semana, a resposta não estão aqui. Seria importante que estivesse. E aí a parte da gestão mesmo, gerenciamento dessas áreas, é da prefeitura, é da Defesa Civil, né? A gente passa a bola, a gente faz a esterilização, passa para eles, e a partir desse momento fica mais a responsabilidade deles. De vez em quando a gente faz um pós-desastre em eventos maiores, como aconteceu no Terra Preta, como aconteceu no Aruanã lá em Beruri. A gente vai até o local para fazer mais um estudo, porque como aconteceu a parte geológica mesmo, porque é um evento de grande proporção, uma terra caída, um colapso, né? E aí a gente acaba indo nesses lugares para fazer estudo geológico mesmo, entender
que às vezes são coisas novas, né, coisas surpreendentes que interessam geologicamente para a gente. Olha, eu vou fazer uma pergunta que parece boba, mas ela é até óbvia do problema, né, da razão do problema. As prefeituras são proibidas, o prefeito de Manaus, os ex-prefeitos foram proibidos de criar um departamento que acompanhassem também essas áreas de risco, com técnicos capacitados, né, como foi capaz de fazer um concurso, o CPRM, colocar ali para acompanhar e apresentar soluções para além de um relatório de um órgão externo? Claro que não, né? Claro que não. Então, há óbvio que é possível concluir, né, que há um desinteresse político a respeito de uma solução adequada para o problema. Eu queria que vocês... pode falar, o senhor quer comentar agora? Bom, eu queria que você me explicasse, Elton, também, qual seria o ideal, né, nesse sentido, depois de um mapeamento do CPRM? Né? Qual seria o ideal no funcionamento de acompanhamento dessas áreas de risco? O que deveria acontecer? Então, em algumas áreas com risco maior, né, um R4, né, aqueles que estão muito suscetíveis ali à ocorrência de eventos, tem a remoção, né, de alguma população, obras, né, que seriam obras estruturais, né, nessas áreas, algumas obras também só de drenagem já ajudariam bastante já, né, e também as não estruturais, que seria a educação da população, né, onde não jogar lixo, porque não desmatar, porque não impermeabilizar o solo, todas as suas soluções reunidas, né, fariam com que diminuísse muito o risco em várias áreas que a gente mapeou. Algumas áreas, nós tínhamos mapeado com R3 em 2019, elas só com obras de drenagem, elas baixaram o seu nível para R2 ou já sanou totalmente o risco, né? Em outras aparece, aumentou, né? Era R3, foi para R4, ou era R2 e foi para R3, subiu. O R3, R4 é o nível de risco. Isso, R1 é o baixo, R2 é o médio, e R3 e R4 é o que a gente está fazendo agora, que é a ação emergencial, que é um mapeamento que o SGB faz, né, no Brasil inteiro, que são uma ação emergencial de risco alto e muito alto. Né? Então, a gente observou de 2019 para cá que então teve áreas que foram suprimidas, mas teve muitas áreas novas que apareceram. Né? Nesse vídeo que apareceu no início da reportagem, estava mapeado ali como um risco alto, a moça falou ali, R3, e assim, devido a algumas intervenções, ou falta de intervenções, na verdade, né? Falta de infraestrutura e outras coisas, né? Acabou ocorrendo ali aquele evento do Stibo. Também em 2023 teve lá no Jorge Teixeira, morreu, acho que foi 9 pessoas. Sim. Ali, né? Então ali a gente também tinha um mapeamento, toda a zona superior tinha habitações, estava como um risco alto. E foi muito rápido a ocupação do vale, do Talveg ali. Uhum. Então, no vale, a pessoa veio, em 2020 já desmata, a gente vê as imagens históricas no Google, 2021 já uma rua. E lá tinha uma lixeira viciada em cima, não era isso? Não, tem uma cabeceira de drenagem. Ali é uma cabeceira de drenagem. O pessoal joga lixo, né? Uhum. Porque é um barranco, tá vegetado, o pessoal tem esse hábito também, que também é uma questão de educação. Ajuda a pesar o barranco, a deixar mais úmido o solo e tudo mais, e ajuda o deslizamento. Então, mas, olha, desculpa te interromper, a questão de educação ela é importante, ela também precisa passar por política pública, né, para a população. Mas tem uma coisa, Manaus gasta muito. O orçamento público direcionado à limpeza pública é altíssimo. Então, não deveria, né, deveria ter outras soluções para que as pessoas não... Eu não sei quantos passos vocês dão para levar o lixo da casa de vocês para a lixeira, e você que está ouvindo a gente aqui, sabe? Isso tudo é política, né? É política pública. A gente não pode perder isso de vista, né? Porque isso acaba fazendo com que pessoas se acomodem num espaço que é público, que elas deveriam corresponder à sociedade com ações, fiquem muito à vontade de pegar um microfone e falar ao vivo num jornal que está explicado, né? Foi a água que alguém ligou lá, como se não fosse também uma necessidade da população ter acesso à água, como eu tenho na minha casa, e está tudo bem. Então, são questões muito complicadas que assim, a gente precisa reforçar, porque é de responsabilidade nossa, como comunicadores, num espaço como esse, não deixar dúvidas na cabeça da população. É uma conjuntura. E acaba que tudo começa pelo voto também, né? Mas sim, Elton, pode concluir seu raciocínio, que você estava falando sobre a questão do peso, né, da educação lá do lixo. Que a ocupação foi muito... Então, no nosso mapeamento de 2019, depois...
Chegou aqui no nosso estúdio a Cristiane, ela vai sentar, mas o Elton está concluindo aqui seu raciocínio sobre o acidente que aconteceu no Jorge Teixeira, tem 2 anos, né? 2 anos, morreu uma série de pessoas ali. 8 ou 9 pessoas. Venezuelanos, famílias venezuelanas que acabaram ocupando um local de risco altíssimo, né? Então eles ocuparam muito rápido. 2021 já a abertura de rua já começa a ter ocupação, desmatamento rapidamente e ocupando em direção ao barranco, em direção à encosta ali, com declividade alta e, além do desmatamento, fazendo cortes e tudo. Então, faltou ali, né, a política chegar e falar, não faz isso, não desmata assim, não faz esse corte, vamos tentar ou fazer alguma obra em conjunto com a população, né, já que vai ocupar aquele local, né, para evitar essas ocorrências, né. Muito bem, Elton. E o professor Pedro Paulo, o senhor quer concluir o raciocínio sobre essa questão? Você estava falando também sobre o depois, né? De como que a gente continua monitorando também esses casos. E aí, isso é uma coisa que a gente geralmente perde de vista, porque a gente esquece que às vezes o desastre ele continua ocorrendo muito tempo depois daquele evento, né? E agora eu fico pensando, por exemplo, nessas famílias que saíram de lá. Eu estava falando antes, né? A gente foi lá, visitou, a gente fez um diagnóstico, né, de algumas áreas aqui em Manaus e a gente falava, olha, nós queremos política habitacional, mas queremos política habitacional adequada às nossas necessidades. Agora, quer dizer, como aconteceu o pior, eles perderam a capacidade de negociar, né? Então eles vão para onde tiver unidade, né, habitacional para eles, né, dentro de uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, que o Minha Casa Minha Vida é calamidade. E aí eles estão agora a prefeitura fez um acordo com a Defensoria Pública do Estado, né? Estão recebendo um auxílio aluguel de R$600, e auxílio aluguel, como o próprio nome diz, é um auxílio, né? Eu não sei onde que a gente pode encontrar um imóvel de qualidade para uma família grande por R$600 em Manaus, né? Então é um auxílio, você tem uma tendência ao empobrecimento dessas famílias e o desastre ele continua acontecendo aí. A previsão do projeto para as famílias é até junho desse ano, mas isso demora, gente. Demora. Eu conheço gente que está em auxílio aluguel, isso na minha cidade, né, em Belém, está há mais de 10 anos em auxílio aluguel. Que é uma realidade da Amazônia também. Agora, é interessante, a não política também é uma política Exato. Pública. Porque nesse local agora do Redenção, eu estive lá e alguns moradores falaram que pessoas que moram naquele local, as atingidas e não atingidas, são pessoas que passaram a morar lá depois da desocupação do Monte Oreb, em março, da eclosão da pandemia aqui em Manaus. E vocês devem lembrar, mais de 5.000 famílias foram escorraçadas da pior maneira naquele local ali, né? Cortaram luz, foram expostas a uma tortura pelo Estado para saírem daquele local. E sem solução, bem no meio da pandemia. Quem deve conhecer muito bem essa realidade, não tenho dúvida, e estou muito honrada, feliz de você estar aqui pela primeira vez, Cristiane Salles, seja bem-vinda. Como é que você enxerga, Cristiane, com tantos anos de experiência, imagino com tantos dramas, né, tendo presenciado e ouvido, a gente permanecer ano após ano perdendo vidas e as pessoas indo muito tranquilamente para o microfone dizendo que a culpa é da população. Boa tarde, Rosiane. É um prazer, uma satisfação estar aqui com o professor Pedro, com Elton, o geólogo Elton, do CPRM. CPRM faz um trabalho muito importante. Parabéns. E assim, Manaus, o Brasil, a América Latina, principalmente os países acometidos pela questão geográfica, pelas questões climáticas, eu não chamo só de mudanças climáticas, mas crimes climáticos. Antes de ter a mudança, tem um crime provocado pela ganância humana, pela ganância, pura e mera ganância. Essa ganância aumentou a situação de calamidade. E em Manaus, a gente convive com a situação das ocupações ou das invasões. Elas ocorrem muitas vezes em virtude de N situações próximas ao Brasil. O Haiti traz muito haitiano e muitos estão em Manaus, estavam no Monte Oreb. Monte Oreb era dividido por vários grupos de pessoas, né?
Então, haitianos, venezuelanos, indígenas, paraenses, enfim, a Barreirinha, Parintins teve alagação. Em seguida, o povo vem para Manaus. Agora, na estiagem, para onde o povo vai? Manaus. Vem para cá, vai para as ocupações que estão dominadas pelo terceiro poder. Sim. É quem domina as ocupações. O Estado não se faz presente. Não há uma política para essa população, nem os que são brasileiros ou estrangeiros. Não há uma política de acolhimento ou para brasileiros, não há. E não havendo uma política, eles vão para a área de risco. Na área de risco, Elton, é o local, professor Pedro, aonde não vai ter o comando, aonde as pessoas vão ter mais liberdade. Porém, um lugar de uma liberdade aonde, com uma tempestade, há a alagação, há o desabamento. Então, na área de risco não tem o terceiro poder. É como se ele estivesse tentando se livrar de outros riscos. Se livrar de outros riscos, da ameaça de ser subjugado, da ameaça de estar ali amordaçado. Então, vão para a área de risco, e na área de risco... E é muito difícil pensar uma política pública de habitação para atingir essa população, porque ela é por demais grande. Nós somos a segunda capital do Brasil com mais favelas. Nós somos, deu no Fantástico há um ano atrás, a cidade do Brasil com maior ocupação na América Latina. Se nós temos todos esses índices, mas em virtude de quê? Em virtude das situações que ocorrem na Amazônia, em virtude das mudanças climáticas, provocadas por nós. Quando eu digo nós, somos nós, seres humanos. Não é uma coisa, Deus, existe um Deus, eu creio, mas nós, a ganância nossa é tão grande que quando se polui um rio, quando se desmata a floresta, e isso foi o objetivo em Altazes, na 319, começou a se desmatar. Então, a fumaça, tudo isso faz com que a população sem saúde nessas áreas vem para Manaus. E Manaus não tem como absorver. E não tem política que chegue. E não tem. E quando o Estado não se apresenta. Pior, não se apresenta para apresentar alguma política, que possa dar uma resposta a essa população, que na maioria das vezes é amazonense, sim. Na maioria das vezes são amazonenses, desprezados pelos amazonenses. E vem a COP, fala-se muito na COP, mas o Amazonas fica fora desse debate, porque nós estamos fora. Muito bem, você ouviu aí a Cristiane Salles, ela está aqui na mesa com a gente, na Band News, discutindo sobre os acidentes climáticos, acidentes que acabam retirando vidas e que Manaus lidera ano após ano, pelo menos os registros, relatórios de 2023 e 2024, as áreas de risco, né, de alertas de riscos e também de acidentes. Eu vou já encaminhar uma pergunta nesse sentido, eu só queria aqui registrar a presença na live do Gautieri, que é o nosso ouvinte frequente aqui da Band News. Ele faz alguns comentários sobre o que está debatendo. Ele fala Rocicleide, que é a personagem que abriu esse episódio do Exclusiva. Ele fala que a Rocicleide é apenas uma das moradoras que passam por isso todos os anos, enquanto o poder público utiliza os moradores como autopromoção. Isso ainda é mais perverso, verdade. As pessoas vão lá fazer propaganda que estão fazendo alguma coisa e acabam as pessoas permanecendo naquela área de risco e sofrendo outras questões. Bom, o Gautieri ainda fala que triste é ver um pai morrer com a filha abraçada, que falta fiscalização nessas áreas. Os beneficiários de moradia são todos os não necessitados, por exemplo. A irmã do prefeito foi beneficiada em um novo parque da moradia habitacional. Ele está questionando como as moradias, né, as novas habitações, o recurso público, o recurso do governo federal é aplicado e como é a política de distribuição dessas moradias. É uma coisa que a gente precisa debater também. Bom, a gente tem aqui a honra da presença do geólogo que se apresenta como Geoturismo na Amazônia, o Gilmar, né, o Gilmar lá do CPRM. Ele fala: uma legislação municipal ou estadual
para a Defesa Civil ter um quadro permanente de pessoas qualificadas por meio de concurso público, que foi o que o Elton tratou aqui numa rodada anterior dessa conversa. E o Luiz Souza Braga Neto fala parabéns pelo ótimo tema. Então, queria colocar aqui para o Elton, do ponto de vista geológico, né, do trabalho que vocês fazem, por que Manaus está nessa condição de ter mais áreas de risco que São Paulo, que o Rio de Janeiro, que Belo Horizonte, por exemplo? A gente tem vários fatores, né? Tem o fator da invasão, das ocupações irregulares, né, que falta um plano diretor, de um modo de ocupação. O crescimento de Manaus, né, como a Cristiane falou, né, o pessoal vem ocupar Manaus, vem do interior, vem de fora do estado, vem de outros países. Então, o crescimento urbano de Manaus muito acelerado, muito rápido. Então, essas ocupações irregulares. E a falta de infraestrutura, do poder político atuar nessas regiões, acaba aumentando muito o número de áreas de risco, né? Então, todos esses fatores juntos. Tem também ali o solo de Manaus, né? Uma parte do solo. Então, a geomorfologia aqui de Manaus, a gente tem inclinações, diferenças de cotas bem grandes, principalmente na zona leste e na zona norte. A gente tem diferenças de altitudes, né? Do tal velho lá de baixo, que é o Igarapé, até o topo de quase 100 metros. Não é muito plano para lá, né? Então, essa diferença de cota faz com que as encostas lá sejam mais íngremes. Na zona norte e na zona leste, você fala? Na zona norte e na zona leste. Nosso último mapeamento de 2009, a gente relatou isso, que as duas são as zonas onde ocorrem mais áreas de risco, justamente por essas diferenças, né, de altitudes, né, entre o Igarapé e o topo dos morros, e pela quantidade de ocupações regulares, né? Então, tudo isso somado à falta de política pública, falta de infraestrutura, acaba aumentando o número de áreas de risco na cidade de Manaus. Tudo propicia a essa realidade. E do ponto de vista das ciências sociais, professor Pedro, por que Manaus acaba, como uma cidade amazônica, como uma metrópole amazônica, ficando nessa condição e se acomodando nesse ranking, né, de desastres, de riscos? Olha, acho que é um problema de Manaus, né? Mas como a Cristiane chegou falando, é um problema generalizado também, global, né? Então, assim, tem um dado interessante para a gente pensar, que é no mundo inteiro, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, da ONU, registrou que entre 2012 e 2022, habitantes das periferias morreram 15 vezes mais por conta de eventos extremos, né, como secas, enchentes, tempestades, né, morre mais pobre que rico. Exato. Então, existe uma questão social, existe um marcador de classe que incide sobre esses números, né? Esse é um primeiro dado. E aí também, quando a gente vai olhar quem são essas pessoas, além do marcador de classe, tem aquele que vocês estavam comentando também, que é um marcador étnico-racial. Quer dizer, quem mora nesses lugares são pessoas pretas, pardas, indígenas e migrantes também. Né? Como aconteceu em 2023 lá no Jorge Teixeira, né? Das famílias que morreram, 4 pessoas eram venezuelanas. Pois é, e essa não é uma resposta que encerra o assunto, porque muita gente diz, é paraense, mas a realidade desta cidade não é de hoje, né? É uma cidade que é multicultural. Eu queria que a Cristiane também comentasse a esse respeito e ela falasse um pouco dessa realidade levantada pelo censo de 2022, que aponta que Manaus e Belém, que é a cidade aqui do professor Pedro Paulo, são as únicas capitais do país são as capitais com mais da metade da população vivendo em favelas. E com a questão da emergência climática, com toda essa realidade que o professor Pedro está colocando, que o Elton também colocou pelos relatórios aí do CPRM, o que precisa ser feito, Cristiane, assim, do seu ponto de vista? Olha, é muito triste a situação, porque, de fato, esses locais é onde estão pessoas muito empobrecidas. São pessoas que a condição delas de sobrevivência é muito difícil. Então, no Santa Marta, no Pioreni, que é o Terra Nova, no Gilberto Mestrinho, que é na Zona Leste, enfim, essas famílias estão lá, elas moram em cima ou perto do veio de Igarapé, e quando chove, alaga, né, e elas estão ali, elas têm que ficar ali, elas não têm para onde ir. E são muitas pessoas, são muitas famílias. E a maioria são mulheres, chefe de família. Se você for lá,
a maioria não tem aquela estrutura familiar, pai, mãe, filhos, não. São mulheres com crianças, muitas crianças, e elas têm que... É desesperador. É esperar a chuva. Ainda antes de ontem, uma mãe comentava que tinha chovido e não foi trabalhar porque os lençóis estavam tão molhados, e uma criança que não para, adoece, está sempre doente da barriga. E a conversa das crianças lá naquela comunidade do Buritizal, no Santa Marta, no Terra Nova. Santa Marta é uma comunidade do Terra Nova. É de que o animal que eles mais veem nesse período é jacaré. Né? Então, é a realidade da nossa cidade, é a realidade desse povo. A fome, o medo, a chuva, o frio, enfim, é a realidade de Manaus. A gente não pode deixar de esquecer a realidade dos ribeirinhos, que não é só da cheia, mas é também da estiagem, da seca. E nós temos, então, dois fenômenos que marcam o nosso estado, que marcam a nossa cidade, e que tem que ser levado muito a sério, porque o silêncio dessas pessoas, a morte silenciosa no ecossistema dos animais, das aves, mas das pessoas, quer na estiagem, quer na cheia, ninguém lembra, ninguém olha, são invisibilizados. E é contra isso que eu grito, é contra isso que eu me levanto, é porque essas pessoas não são tratadas como invisíveis. E elas não podem ser tratadas como invisíveis. E por isso eu saúdo esse momento, me emociona muito, porque eu lembro dessa mãe, eu lembro dessas crianças, eu lembro dessa criança, do susto, do medo dessa criança de 2 anos, engatada na mãe, que vem a tempestade, e é muito doído. Sim. Então, louvo, assim, estarmos aqui e você abrir esse espaço para discutir, para falar, pessoalmente, não só dos fenômenos, mas falar das pessoas invisibilizadas nesse estado, nessa cidade, nesse país. Elas são invisibilizadas. Quem mais sofre é o mais pobre. E aqui, no caso, são os indígenas, repito, os caboclos da Amazônia. Nós somos os que mais sofremos e pagamos um preço muito alto pela ganância das pessoas. É por isso que é fundamental... Sim, professor, pode falar, por favor. Então, eu queria só complementar uma coisa, né, porque isso que a Cristiane está falando é muito importante. A gente tem construído conhecimento a partir do diálogo também com pessoas como a Cristiane. A Cristiane também está sempre conosco, né, em diálogo. E aí ela traz essa dimensão do gênero, né? Das mulheres também são as mais impactadas. E uma outra coisa que eu percebi também fazendo trabalho de campo, que é o marcador de geração. Ou seja, as pessoas idosas, elas têm mais dificuldade de reagir, de se deslocar, de buscar ajuda nos momentos de crise. Então, quando você cruza essas categorias de gênero, raça, geração e classe, você vai ter mulheres, negras, pobres e idosas como aqueles que são mais impactados. É uma competição por quem sofre mais? Não. É só uma forma de você mostrar, né, que existem experiências específicas em torno de fenômenos, em torno dos mesmos fenômenos, né, que são as mudanças climáticas. Isso é muito importante dizer. Agora, eu fico às vezes com medo de como que isso vai ser interpretado por pessoas lá fora. Ou seja, se você diz que os mais pobres são os que mais sofrem, então eu que estou lá na minha cobertura e tal, no meu apartamento, eu posso pensar que não, então a situação está sob controle. E não está. A longo prazo, todo mundo vai sofrer. A diferença é que algumas pessoas podem comprar a adaptação. E vão sofrer de uma forma mais imediata, são os pobres, mas atinge, e aqui em Manaus especialmente, é bom ativar a memória da pandemia, né? Porque enquanto os ricos pensavam que estavam a salvo, sofreram na segunda onda uma devastação também de dor, como as famílias pobres, claro que elas em condição diferente, né, de encarar aquela pandemia. Gente, a gente está encaminhando aqui, acho que para os últimos 10 minutos na rádio, na Band News ao vivo. A gente vai precisar daqui a pouquinho passar para a Thaís Gama e para o Alex o sinal, porque vai entrar o Reinaldo Azevedo. Antes, porém, eu quero compartilhar com você que está ouvindo o programa exclusivo de hoje, que trata sobre desastres, áreas de risco, racismo ambiental, com uma mesa muito competente, muito qualificada aqui com a gente, como não é diferente, toda semana a gente capricha nos nossos convidados. Eu quero ler a nota da Prefeitura de Manaus, para compartilhar com vocês, a Prefeitura que foi convidada a estar conosco aqui. Seria fundamental ouvir a Prefeitura, isso é sempre uma prioridade para a gente, mas infelizmente hoje não foi possível.
Bom, a nota enviada ao programa exclusiva diz o seguinte, que a Defesa Civil informou que o deslizamento ocorrido no bairro da Redenção foi, a princípio, causado por uma ligação clandestina de água, cujos vazamentos constantes comprometeram a estabilidade do solo, resultando no desmoronamento do barranco. Na nota, a Prefeitura destaca também que outro fator determinante foi a ocupação irregular da área, que se trata de uma área de preservação permanente, uma APP, caracterizada por solo frágil e inadequado para construções habitacionais. A remoção da vegetação local agravou ainda mais a situação, permitindo a infiltração excessiva da água e a saturação do solo, o que culminou no deslizamento, que infelizmente causou vítimas, diz a nota da Prefeitura. Sobre a situação das famílias afetadas, a Prefeitura diz que realizou o levantamento, está atuando junto às demais secretarias municipais para mitigar os impactos da tragédia. Disse ainda que a Secretaria Municipal de Infraestrutura está desenvolvendo um projeto para a recuperação da área, enquanto a Secretaria Municipal de Habitação de Manaus está em processo de inclusão das famílias atingidas no programa habitacional da Prefeitura de Manaus. Não constou na nota frases que remetessem a uma solidariedade às vítimas, o que é uma praxe não só da Prefeitura, mas de todos os órgãos públicos nas tragédias frequentes que ocorrem à população de Manaus. Encerra a nota dizendo que as autoridades reforçam a importância de evitar construções em áreas de risco e orientam a população a buscar auxílio nos órgãos competentes para garantir moradias seguras. Isso é o que diz a nota da Prefeitura. Bom, a gente vai passar agora o sinal para a Thaís Gama, para o Alex Ferreira, que vão dar continuidade à programação normal da Band News. Você que está acompanhando esse debate, se quiser acompanhar as considerações finais, o encerramento, a gente continua mais um pouquinho no YouTube, para que os nossos convidados possam fazer as suas conclusões finais. Bom, voltamos agora à normalidade do nosso programa. Eu queria lembrar do depoimento da Rocicleide, que abriu o programa, porque a Cristiane falou para a gente do relato daquela criança. A Rocicleide disse que ela não tem conseguido dormir desde o dia, porque ela continuou ali. Ela tem a expectativa de ter algum auxílio para o pagamento do aluguel, foi o que ela relatou para a gente, e que à noite ela fica perturbada. Outro dia choveu, a água entrou na casa dela, porque tem o igarapé ali próximo, e por algum motivo o igarapé está com barro e eles fizeram uma barragem no igarapé. E aquilo ali, quando choveu, entrou água para a casa dela, né, as casas que estão ali desocupadas. Então, assim, é frequente o tipo de perturbação que passam essas pessoas. Isso é só um ângulo, porque se você adoece, vai no posto, não tem atendimento, ou quando espera horas pelo atendimento, o atendimento é interrompido por uma invasão de um grupo criminoso, assalto, tiros. É uma cidade muito complicada de se viver, né? Então, o debate de hoje, eu penso que dos vários ângulos mostrou que há legislações, né, que indicam o papel de cada uma, mas que são sistematicamente ignoradas, talvez até como uma forma de política pública, que nós precisamos urgente de uma seriedade em relação à organização dos órgãos públicos, para identificar essas áreas de risco, para que possam ter pessoas competentes, treinadas, preparadas para daqui para frente, né, tratar a respeito de como lidar com a realidade desta cidade, sob pena de a gente viver pioras nessas catástrofes e pioras no quadro do que a gente pensa como um político competente, como um gestor competente. Uma cidade que está frequentemente no ranking de desastres que são previstos por esses mapeamentos, é claramente uma cidade que está sendo gerida por pessoas incompetentes nas suas secretarias e nas suas gestões executivas. Isso é o que eu penso. Eu vou abrir agora o espaço para as considerações finais dos nossos convidados. Eu vou começar aqui pelo geólogo Elton Andretta. Eu agradeço muito essa disponibilidade do CPRM de trazer mais informações aqui ao vivo para a Band News, para o ouvinte da Band News. Eu que agradeço, em nome agora é Serviço Geológico do Brasil, a gente está chamando não mais de CPRM, sim de SGB. Uhum. E aí eu gostaria também de falar para o público, né, que está nos acompanhando na internet, que tem um aplicativo já, está disponível para Android e iOS, é o Prevenção SGB. É um aplicativo onde já os nossos mapeamentos também, além de ir para o CEMADEM e para a Prefeitura, vai para o banco de dados desse aplicativo, e você mesmo, com o seu celular, você consegue ver se você está dentro de uma área de risco mapeado pelo SGB e consegue, inclusive, adicionar
um novo evento. Se ocorreu próximo da sua casa, ou mesmo, né, na sua casa, acontecer alguma rachadura, alguma coisa, você consegue clicar ali, fazer com uma geolocalização do seu celular, informar, bater foto e informar, aqui teve uma ocorrência, ou parece ter uma rachadura, tal, que isso já vai também para o banco de dados, lá para o S2ID. Então o aplicativo ainda não entrou no mapeamento de Manaus de 2019, vai entrar já o de 2025, atualizado, mas para quem mora não só em Manaus, mas no interior ou em outros estados e esteja não acompanhando, pode baixar e visualizar. Você pode repetir o nome do aplicativo? A gente Prevenção tanto para Android quanto para iPhone. Prevenção SGB é o nome do aplicativo. Tá? É necessário que todo mundo tenha, né? Hoje é uma necessidade o acesso. E o Serviço Geológico do Brasil, além das áreas de risco, a gente faz os mapeamentos de suscetibilidade e de aptidão à urbanização, que seria nas áreas de expansão do município, seria para ajudar o plano diretor da cidade, ajudar a cidade a se desenvolver. E também estamos trabalhando junto com o Ministério das Cidades no PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Risco. São 20 municípios mapeados pelo PMRR, do Ministério das Cidades, junto com a Secretaria das Periferias. Desse 10, a CPRM está fazendo o mapeamento. Eu estou em Teresina, devemos concluir até o final desse ano, Teresina, e vamos iniciar no meio desse ano Rio Branco, no Acre. Então, mas tem 10 municípios que está sendo mapeado pelo SGB, no Brasil inteiro. Na verdade, não é só Manaus, é responsabilidade dessa unidade do SGB. Não, a gente é nacional, a gente é federal. Sim, com certeza. Mas assim, a equipe de vocês aqui em Manaus é responsável por várias áreas. A gente trabalha mais na parte norte do Brasil, mas... São quantos funcionários? Agora assim de cabeça não vou saber assim certinho. Não, mas é interessante que isso não é responsabilidade, evidentemente, do Elton e de quem está aqui, mas é para a gente ter uma dimensão que é tudo para a Amazônia. Assim, o professor Jessen Baniwa estava falando sobre educação indígena, ele falou assim, olha, não dá para começar a conversar sobre educação indígena sem entender este Estado. A gente precisa entender que esse estado do Amazonas é a extensão dele da meia Europa. Ele fala assim, olha, cabe tantos países, esse país, então essa é a dimensão. Aí depois você vai para a particularidade, no caso dele, da questão cultural, da educação indígena. Mas aí a gente tem uma área... áreas de difícil acesso, nós não temos, nossas estradas são rios, tudo se torna mais caro, é diesel, e equipes reduzidas, né, para um estado dessa dimensão, né? Então é preciso compreender que precisa mais, né, e de forma mais urgente. A outra coisa que eu queria comentar rapidamente é que eu falei da falta de competência, de atenção, de eficiência no cargo executivo, tanto de secretários como de gestores, que a gente escolhe nas urnas, mas há que se perceber também a ausência do poder legislativo. Nós temos 41 vereadores, 24 deputados estaduais. Quanto custa, né, ao contribuinte essas duas casas, o que eles estão fazendo para debater a legislação, para alterar a forma como o executivo está lidando com esses desastres? Não estão preocupados com a próxima eleição, isso é preciso ser dito, né? Então, enfim, eu preciso registrar isso e vou pedir agora as considerações finais aqui da nossa querida Cristiane, agradecendo mais uma vez por você estar presente aqui conosco. Eu quero, assim, dizer que nosso estado é um estado continental, né? Quando a Rosilene coloca, é verdade. Nós temos dimensões continentais, ou seja, tem continentes com vários países que é do tamanho do Amazonas. Então, essa dimensão continental ninguém dá conta. O Estado não dá conta, o Estado, enquanto governo, enquanto gestor público, né? E Manaus também, a característica dela é horizontal. E por ser uma cidade horizontal, também tem a dificuldade da sua extensão geográfica. E não se tem um acompanhamento, não tem dados, não tem de quantas áreas de risco nós temos, não tem. E é muito interessante ver o CPRM aqui, mas eles não têm, o Estado não tem, o município não tem quantas áreas de risco tem em Manaus, para se atingir, para serem atendidas, para ter... agora vamos lançar um sistema de alerta, vai ter uma grande tempestade, as famílias têm que buscar abrigo. Não temos isso em Manaus. Nós somos uma metrópole, nós estamos no ranking das cidades com grande risco de calamidade, de catástrofe. E cadê uma situação onde o morador
possa sentir que tem um risco, tem um alarme e ele se refugiar. Não tem. Manaus não tem isso. E é lamentável. Tem cidades como Rio Grande do Sul, depois da catástrofe que houve, mas que tem hoje um aparato de alarme. Rio de Janeiro, São Paulo, acho que antes de ontem, antes de haver a grande tempestade que houve lá, houve um aviso 3 horas ou 4 horas antes, né? E Manaus não tem. Manaus é lamentável. O risco, a possibilidade que a população tem é acordar no meio da noite e ir desbarrancando, ou a água subir tão rápido, e, enfim. E o povo já mora em Palafita. Nós estamos falando de uma Manaus, do grande centro, vai para a periferia de Manaus, onde pensamos que é uma região de área seca, está longe da área ribeirinha, mas que alaga porque são igarapés, e as casas são palafitas, sim. E essas casas, quando o povo imagina que não vai chegar água, cobre todo o colchão, cobriu metade da casa, e as pessoas estão ali de buia, ou então elas, enfim, ficam trepadas nos seus telhados, nas suas... Enfim, eu fico olhando ali para cima, é como eu vejo o povo nessa situação, nessas condições. E o que a gente pode dizer é que ou tem políticas públicas, ou tem políticos, gestores comprometidos com uma política, de fato, para incidir, para ir de conta essa situação, ou então nos resta cada vez piorar o planeta, cada vez piorar a situação, e nós não temos solução, mas tem solução. Se diminuir toda a questão do ambiental, das mudanças climáticas, todos tivessem compromisso, se os governantes fossem ainda mais comprometidos, a população mais consciente também, quando cuidasse do seu lixo, também nós tivéssemos, e espero, tenhamos no futuro uma cidade melhor para a população viver. A gente não perde Obrigada. a esperança, e eu não quero terminar o programa. Nunca. Quando ela falou, eu me lembrei que há uns 10 anos houve também uma chuva muito forte que atingiu uma série de casas de pessoas de classe média no Vieira Alves, porque tem o Igarapé do Mindu, tem uma amiga minha, inclusive, que tem uma casa assim, de 4 andares, naquele Guanabara, que é um condomínio antigo, e eles ficaram tranquilos porque a água ocupou todo o primeiro andar e eles foram subindo até ter o resgate, né? Isso aconteceu ali, atingiu famílias de melhor poder aquisitivo. Eu lembro disso. Essa questão do alerta que a Cristiane falou, morei um tempinho em Florianópolis agora, eu recebia no celular, mesmo com o meu código daqui, 92, eu só estando na localidade, quando ia ocorrer as chuvas, eles mandavam alerta, passava por cima de todas as mensagens, era a primeira coisa que você via no celular, alerta, chuvas intensas nas próximas horas, anunciando. Era isso que eu ia perguntar, é possível fazer esse sistema em Manaus, não no sentido da tecnologia, mas no sentido de aquelas casas, elas desabaram porque houve ali uma questão do solo. Como avisar essas pessoas? Ou simplesmente elas estão mapeadas, começou a chover, automaticamente é o risco imediato? Isso, exatamente. Isso é mapeado, e aí, como tem a previsão da chuva pelos órgãos lá de meteorologia, aí o CEMADEM avisa. E avisa direto no. Daí fica, acho que a prefeitura cria. Acho que a prefeitura que cria. Não sei como é que funciona, isso aqui apareceu o alerta diretamente no meu celular. No aplicativo da Alexa também aparecia lá na Alexa, na telinha lá, o alerta, chuvas intensas na sua região. Só da gente estar geolocalizado numa área onde ia ter chuvas intensas. Então vamos lá, Rodrigo Guedes, Zé Ricardo, esses que têm algum tipo de iniciativa e outros que possam interessar, de propor esse tipo de legislação na Assembleia Legislativa do Estado também. Está mais que na hora de alguém obrigar o poder público a fazer isso. E agora, finalmente, pedir as considerações do professor Pedro Paulo, agradecer essa primeira vez que o senhor esteve aqui conosco, tenho certeza que vai voltar de novo, e as suas considerações finais sobre esse assunto. Com certeza. Então tá, tenho 2 coisas para falar antes de concluir. Acho que a primeira sobre a questão dos resíduos sólidos, né? Porque a gente precisa falar disso, porque lá em 2023, no Conjunto Nova Cidade, os resíduos sólidos foram meio que os vilões daquele deslizamento, né? E aí você falar que foi o lixo é uma maneira também de dizer que a responsável é a população que joga o lixo. Mas se você pegar, por exemplo, os números da própria CEMUSP, você vai ver que, olha, cerca de 1,7%
do lixo coletado, dos resíduos sólidos coletados, são feitos segundo coleta seletiva. Né? Então é pouco, né? Isso precisa de mais investimento. Na área da Zona Centro-Sul, eu acho. Inclusive, o próprio orçamento, se você olhar o orçamento da CEMUSP, o orçamento deles para coleta seletiva é mínimo. Eles gastam muito bem com propaganda, mas o orçamento para coleta seletiva é mínimo. Deve gastar mais com propaganda. E quem traz esses dados é uma aluna minha chamada Marcilene, que está fazendo uma dissertação de mestrado com os catadores, né? Inclusive, ela divulgou o programa entre os alunos, então um abraço para a Marcilene. E a outra coisa, que a gente estava numa reunião ontem, eu e a Cristiane, segunda vez que eu encontro a Cristiane essa semana, que a gente discutia, né, como que a gente vai reagir, como os encaminhamentos diante de um projeto de lei de uma deputada do PL, que é o PL 972, que é um PL que criminaliza as ocupações. Né, um PL que já foi votado, né, foi aprovado na LEAN, foi vetado pelo governador, agora vai voltar para votação. Quem é o parlamentar que está trazendo de volta? Débora Menezes. Oh. Né, então, esse projeto que criminaliza é um projeto inconstitucional, porque não existe moradia legal, existe moradia irregular. Aquelas pessoas precisam ser regularizadas, mas não tem moradia ilegal. Tá? Então, eu estou falando isso aqui para a gente se mobilizar também e para reagir contra essas iniciativas. E aí, para concluir mesmo, né, só queria assim, agradecer pela oportunidade de vir aqui, né, falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, conhecer o Elton, a Cristiane, uma pessoa que eu tenho uma admiração mais profunda, né, e a Rosiane também, né, que tenho acompanhado, né, a Rosiane tem, assim, eu sou fã, né, e é porque acho que ela conduz as discussões de uma forma muito responsável, muito respeitosa com todo mundo, né? Então, por isso é um prazer para mim estar aqui também. Prazer é todo nosso, alegria de ter vocês aqui, porque a nossa proposta sempre é qualificar esse horário, que a gente sabe que é um horário nobre, a Band News Manaus, a Rádio Difusora, que é uma rádio tradicional, e levar ao nosso ouvinte um conteúdo que aproxime eles cada vez mais dos fatos, da realidade, diante de um momento de tanta distorção proposital, né, sobre tantas questões. Então, muito obrigada mais uma vez. Este exclusivo vai ficar disponível na íntegra no YouTube da Band News Difusora. E na próxima quinta-feira a gente volta de novo. Até a próxima.